Boa noite, irmãos. Paz seja convosco, amém? Amém. Glória a Deus. Convido você que pode se colocar de pé. A Bíblia diz que Jesus, quando foi assunto aos céus, Ele disse que não nos deixaríamos órfãos, enviaria o Espírito Santo para estar conosco, nosso Consolador. E isso não é à toa, né? É para darmos continuidade à obra de Jesus. Ontem foi ministrada uma palavra aqui muito abençoada pelo Carlão. Ontem, culto dos jovens aqui na igreja, e foi uma bênção. E ele pregou e falou, né? O Espírito Santo veio sobre as nossas vidas, não para que fôssemos cheios simplesmente, né? Tá, e aí, estou cheio do Espírito Santo, para quê? Mas para que dessemos continuidade à obra redentora de Jesus. E o que Jesus fez? Anunciou o Pai, né? E essa é a nossa missão aqui, quando nos enchemos do Espírito, quando recebemos esse poder, no Espírito Santo do Senhor, o Consolador, é para testificarmos desse Espírito, para testificarmos de Jesus. Então hoje nós estamos celebrando ao Senhor, né? Estamos no mês quadrangular, dando continuidade. Hoje a cor é o amarelo, o batismo no Espírito Santo. Já falamos sobre a cor vermelha, sobre a cor azul. Temos o privilégio nesse mês quadrangular falarmos sobre o Espírito Santo, sobre o batismo do Espírito Santo, dentro da cor amarela. E o Senhor tem feito milagres, realizado sinais desde o começo. O Espírito Santo do Senhor está agindo desde a cor vermelha, né? Não foi essa salvação, mas o Espírito Santo tem agido em nosso meio, tem trabalhado. Nessa semana não foi diferente, na terça, na quinta. Deus ministrou palavras abençoadas, na terça, na quinta, ontem. E na quarta-feira de manhã. E hoje também não será diferente. O Senhor vai falar conosco, vai ministrar aos nossos corações. E o Espírito Santo vai agir porque nós somos templo do Espírito Santo, amém? Amém. Somos templos do Espírito Santo. Ele habita, não é no espaço, mas sim na minha vida, na sua vida. Em nome de Jesus. Então vamos celebrar o Espírito Santo nessa noite. Vamos buscar um pouco mais do Espírito Santo, do Senhor nessa noite. Adorando esse Espírito, esse doce Espírito. Podemos
presença em nosso meio, Senhor. Se você consegue, pode, aplauda Ele. Aleluia, porque Ele é digno, amém? Glória a Deus, glória a Deus. Elias restaurou o altar antes do Senhor derramar o seu fogo. Como é que está o seu coração para o Senhor derramar o fogo dele sobre a sua vida? Como é que está a sua vida para o Senhor derramar o fogo dele sobre o altar que é a sua vida? Repara o altar do Senhor na sua vida. Aí o Senhor vai derramar do seu fogo. Eu não posso ficar diante da sua glória. Feche os olhos, adora Ele. Eu não posso ficar diante da sua glória. Sou teu tempo, teu sacrifício, o teu altar, vem queimar em diante da sua glória, diante da tua glória. Eu não posso ficar de pé diante da tua glória, Senhor. Eu não posso ficar de pé diante da tua glória. Sou o seu templo, teu sacrifício, o teu altar. Sou teu templo, teu sacrifício, o teu altar vem queimar em mim. Caia fogo do céu, caia fogo do céu, queima esse altar, mostra pra esse povo que há Deus em fogo do céu, queima esse altar, mostra pra esse povo que há Deus em. Caia fogo do céu, caia fogo do céu.
Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Boa noite, irmãos. Pai seja convosco, amém? Sou muito grato a Deus de estar aqui nessa noite. E tenho certeza, irmãos, que Deus, Ele tem uma palavra para cada um de nós nessa noite. Tenho certeza que essa palavra, ela fluirá de acordo com a sede do seu coração. Eu não sei se você veio nessa noite com sede de Deus. Não sei o que você veio fazer na igreja aqui hoje. Mas Deus está aqui e Ele está pronto a fluir da palavra dEle de acordo com a sua necessidade ou com o seu querer. Então eu te convido agora a orar e a falar com Deus. Eu sou apenas um instrumento de Deus para transmitir a palavra dEle. O Senhor me chamou, o Senhor me ungiu, o Senhor me deu a palavra, mas eu nada mais sou do que apenas, costumo dizer, uma torneira. Torneira não dá água, mas quando nós estamos ligados em Deus, então, ou seja, num cano de água, quando nós abrimos segundo a nossa necessidade, o Senhor nos dá. Eu te convido agora a encurvar a sua cabeça, fechar os seus olhos e falar com Deus. O que você quer dele hoje? Qual é a palavra que você quer dele hoje? Que eu posso pregar aqui muita coisa, mas o Senhor só vai falar o seu coração se você quiser. Ele só vai falar o seu coração se você pedir. Fala, Deus, eu quero que fale comigo. Fala alguma coisa, Senhor, me dá uma resposta. Eu estou aqui na tua casa. Se você veio só por vir, amém. Glória a Deus, que Deus te abençoe. Mas eu estou dizendo para você que Deus, Ele está aqui, Ele quer fluir a palavra dEle no seu coração, Ele quer fazer algo importante na sua vida, mas depende de você, o teu coração que tem que estar desejoso de receber isso de Deus. Receber isso de Deus, você tem que vir para a igreja mas com vontade de que alguma coisa aconteça, de que alguma coisa venha transformar a sua vida. E você precisa de buscar isso de Deus. Deus está sondando o teu coração. Você estava aqui, estava louvando. Fale com Ele agora. O que você quer dele? Oh Deus, Pai, aqui está a tua igreja. Eu só tenho somente, Senhor, alguém, Senhor, para ser usado por Ti. Oh Espírito. Aleluia. Livro de Zacarias, capítulo 4, versículo 6. Estaremos falando hoje de algo muito importante, que é o Espírito Santo de Deus em nós. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Zacarias fica lá no finalzinho da Bíblia. Você pode começar de Mateus e voltando. Aleluia. É o penúltimo livro da Bíblia, capítulo 4, versículo 6. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. E respondeu e me falou dizendo: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo: não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos exércitos. Amém. Louvado, você pode se assentar em nome de Jesus. Glória a Deus. O que eu quero compartilhar nessa noite, irmãos, alguns versículos bíblicos e algumas verdades. E eu gostaria que o seu coração estivesse aberto para poder entender algumas coisas a respeito do Espírito Santo de Deus, aquele que foi enviado por Jesus Cristo para habitar dentro de nós. Primeira coisa que eu gostaria de falar, seria bom se você pudesse anotar, eu sempre peço isso, né? Eu já tenho esse hábito, que eu descobri que Deus, ele fala quando quer. E não tem hora para Deus falar. Tem dia que você acorda e está com vontade de falar, e tem dia que você não está com vontade de falar. E Deus não é diferente, não. Mas a primeira coisa que eu quero dizer para você é o seguinte: batismo com o Espírito Santo não é o Espírito Santo. Batismo com o Espírito Santo, que nós aqui como igreja pentecostal entendemos que
o que testifica que você foi batizado no Espírito Santo é o falar em línguas, é um dom, é um presente, mas não é o Espírito Santo, é um dom. Falar em línguas estranhas é um dom. E para você que tem esse privilégio, e vou dizer para você que esse privilégio é para todos aqueles que creem, não é o foco da mensagem nessa noite. Eu quero dizer para você que você tem a liberdade e o privilégio de poder falar em línguas estranhas sem vontade. Sem vontade. Porque quem é batizado no Espírito Santo e fala em língua estranha, fala quando quer. Você pode acordar e simplesmente falar. Faça isso, porque quem fala em língua estranha é você, não é o Espírito Santo. Você que fala. E quando você fala com Deus. Você edifica você mesmo. Você edifica o teu espírito. Aleluia. Então a primeira coisa é essa. Por que eu digo isso? Porque o batismo com o Espírito Santo é uma experiência fantástica e às vezes parece um fim. Normalmente quando falamos do Espírito Santo, falamos do batismo com o Espírito Santo, né? E há todo um trabalho para receber o Espírito Santo, e isso é importante, mas o Espírito Santo, mas o batismo com o Espírito Santo, ele é o começo, ele não é o fim, não é o objetivo. Depois que o Espírito foi derramado, no dia de Pentecoste, a igreja nasceu, foi com o batismo do Espírito Santo. Então quem é batizado no Espírito Santo, não é batizado para chegar a um grau de espiritualidade ou um grau de crente, né? Eu sou, né, aceitei Jesus, me batizei nas águas, eu sou batizado no Espírito Santo, né? E vai crescendo. Mas não é só isso. Quando nós somos batizados no Espírito Santo, recebemos o revestimento de poder para sermos testemunhas de Jesus. E somos testemunhas de Jesus quando fazemos as obras de Jesus. E as obras de Jesus é curar enfermos, expulsar demônio e pregar o Evangelho. Então, o batismo com o Espírito Santo é para você ter autoridade para fazer essas coisas. Para curar enfermos, expulsar demônios e pregar o Evangelho com a autoridade que vem da parte dele. Mas isso não é o Espírito Santo. É uma manifestação do Espírito Santo. Você vê alguém falando, é uma manifestação do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é uma pessoa de Deus. E para nós começarmos, irmãos, a entendermos isso, e eu quero compartilhar de vocês de algumas experiências, ou revelações, ou entendimentos assim que o Senhor, ele, a cada dia assim, ele tem me dado. Eu tinha um pouco de dificuldade para entender Pai, Filho, Espírito Santo, e procurei até o seminário, estudando e tudo, mas o que eu aprendi de Deus, oh glória. Sabe por quê? Porque só Ele que ensina. Graças te dou, ó Pai, porque tu não revelaste essas coisas aos sábios entendidos, mas aos pequeninos. Isso é muito forte para mim, irmão, isso é tremendo. Porque você está aqui, está ouvindo, e você vai entender, porque o Espírito Santo é que vai te ensinar. Eu me lembro que na escola dominical, aqui nessa igreja, e Senhor, Espírito Santo, como é que é? Jesus, Deus, Jesus, Espírito Santo. E aí eu entendi que Jesus veio de Deus, né? Eu vim sair do meu Pai. Aí eu entendi que Jesus era Deus, porque no livro de João ele fala, eu vim e saí de meu Pai. Jesus disse isso. Então eu entendi o seguinte, que Jesus estava com o Pai na eternidade. Então a origem de Deus, a origem de Jesus é a origem do Espírito Santo, e ele veio, era o próprio Deus aqui. Isso eu consegui entender, e é por uma revelação. E eu perguntei, agora, o Espírito Santo? E aí, irmãos, quando eu vi lá no livro de... o Espírito Santo é o Espírito de Deus, é o próprio Deus. Aí quando eu estava lendo a Bíblia, que vi no livro de Apocalipse, que falava dos 7 Espíritos de Deus, eu falei, Senhor, já não entendia um. Agora Apocalipse está falando dos 7 Espíritos. Que 7 Espíritos são esses? Aí você vai lá em Isaías, e aí que fala do Isaías, eu até marquei aqui, acho que é capítulo 9, que fala sobre o Espírito de Deus, o Espírito que estavam sobre Jesus. Deixa eu falar isso aqui, para você entender um pouco dessa dimensão. Estou falando para você que Jesus, glória a Deus. Capítulo 11, Isaías capítulo 11, fala que o Espírito Santo é uma pessoa, e para você entender essa dimensão, e deixa eu
ser direto com você. O Espírito Santo é o próprio Deus. O Espírito Santo é o próprio Deus. O Espírito Santo não é uma energia. O Espírito Santo não é uma manifestação. O Espírito Santo não é um mover. O Espírito Santo não é uma alegria. Não é uma emoção. Não é uma onda que passa. O Espírito Santo é o próprio Deus em nós. Livro de Isaías, capítulo 11. Porque brotará um rebanho, versículo 1, do trono de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará. Está falando de Jesus. Versículo 2: e repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, de inteligência, o Espírito de conselhos, de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor a Deus. E eu me lembro que naquela época eu falei: Senhor, tá bom. Tá bom. Falei com Deus, tá bom. E com o passar do tempo, irmãos, eu percebi que eu precisava mais do Espírito Santo. E aí Deus começou a se revelar para mim de uma maneira assim tremenda. Eu comecei a perceber que eu tenho uma facilidade muito grande de se relacionar com Deus. Eu falo muito disso. Eu falo da graça, do amor de Deus, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou Jesus Cristo a esse mundo, que Ele nos ama, que Ele nos perdoa, que Ele é um paizão. Glória a Deus. Eu vibro com essa revelação de quem é Deus. Uma maravilha. Deus é maravilhoso, Deus é amor. Mas aí eu fui começar a entender Deus na pessoa de Jesus. Jesus é Deus descendo na situação mais baixa do homem para salvar o homem. Até aí eu também vou bem. Jesus é aquele que desce lá na sarjeta, lá na cadeia, lá naquele homem que trai a esposa, lá no pai que abandona o filho, lá naquele que mata, naquele que te engana, que te mente. Ele desce lá na sujeira, ele vai lá no canceroso, ele vai lá, né, lá ali no lodo de pecado e nos resgata, amém? E nos chama de irmão. Até aí tudo bem. Aí eu falei: Senhor, eu gostei, quero estar andando contigo. Aí ele falou: Gessel, para andar comigo vai ter que fazer o mesmo. Complicou. Porque Deus, pastor Gilberto, ele falou assim: Gessel, o dia que você dirige igreja, não pensa que Jesus vai te dar ovelha não. Ovelha bonitinha, né? Vai vir bode, escorpião, lacraia, barata, né? Gente que não presta, irmãos, é que vai vir para a igreja. Sem Deus o homem é isso, irmãos. Sem Deus o homem é isso. Imagina a tua vida sem Deus. Você é bonzinho? Eu quando cheguei aqui, cheguei cheio de pecado. E a igreja teve paciência comigo. Orou por mim. Pensei em sair da igreja várias vezes. Eu me lembro, vou falar aqui rapidamente, me lembro um dia, pra você ter uma ideia como é que eu via as coisas, né? Eu vim de uma igreja muito tradicional, eu tinha uma vigília aqui, numa vigília, assim que eu cheguei na igreja, aí veio as irmãs aqui na frente, estava com a saia acima do joelho. Falei: eu vou sair dessa igreja. Falei com o Jô, falei: Jô, fica aqui não. Porque para mim ser crente era manga comprida. Quando eu cheguei aqui, eu já falei para vocês, era manga comprida, gravata, pandeiro, sobe um monte, jejum, dia sim, dia não. E feliz da vida. Santarrão, né? Mas já acusando. Porque as irmãs estavam acima do joelho, já não queria ficar mais aqui. Aí o Gil falou assim para mim: ô rapaz, se você é tão bom assim, olha a paciência, né? Fica aqui para ajudar a gente. Ninguém me tratou mal. Ninguém me ofendeu. E eu estava me achando melhor do que todo mundo, irmãos. É assim que a gente chega aqui. Até o Espírito Santo começar a trabalhar no nosso coração. Foi quando Deus começou a falar várias coisas comigo. Falou assim: Gessel, você não morreu por nenhum deles. E é um privilégio você estar nessa igreja aqui, porque foi eles que te receberam. Aí eu comecei a entender algumas coisas da parte de Deus. Eu comecei a entender o que era ser crente. Eu perguntei a Deus: o que é ser crente? Livro de João, capítulo 14, lá no finalzinho, acho que é o 36, 32, fala assim: e conhecereis que sois os meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Não é usar gravata, não é ir para o monte, não é jejuar tudo, isso faz parte. Mas se não tiver amor, e aí eu vou entrar no Espírito Santo.
Conhecereis que sois os meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Irmão, Deus proibiu imagem. Aí eu estava sentado aí estava olhando, vou falar do Espírito Santo, aí eu olhei aqui, olha a nossa necessidade. Jesus salva, batiza, cura, Ele voltará, tudo símbolo. Cruz, a pomba, cálice, a coroa, as cores. Deus, Ele proibiu imagem, sabe por quê? Porque Ele quer que eu e você sejamos imagem. Irmãos, quando a gente precisa, não que seja pecado, quando a gente precisa de colocar no nosso carro, colocar na nossa casa, quando eu preciso de botar uma gravata, botar uma Bíblia debaixo do meu braço, quando eu preciso dizer para alguém que eu sou de Jesus, tem alguma coisa errada. Porque eu e você somos imagem e semelhança de Deus. A nossa vida tem que mostrar isso, irmãos. Não tem que ter bandeira, tem que ter vida com Deus. E aí eu preciso do Espírito Santo, porque vida com Deus é amar. Eu tenho que perdoar. Eu tenho que abrir mão dos meus conceitos e aceitar os conceitos de Deus. É o que eu falei. Andar com Deus, ótimo. Deus é maravilhoso, nosso paizão, nos ajuda, nos perdoa. Agora Jesus é aqui na terra. Jesus passou. Aí porque eu falei, meu Deus, o que é isso de Jesus? Como é que é Jesus? Perguntei, Senhor, como é que é Jesus? Como é que é Jesus? Jesus, tu imagina Jesus igual eu e você. E talvez não era muito bonito, não. Jesus era um carpinteiro. E talvez se destacou lá no templo, mas talvez não era um super aluno, um aluno que tirava 10, alguém. Não, era uma pessoa comum. Por que isso, irmão? Porque esse Jesus, Ele está dentro de você. E você é assim, você é 100% humano. E Jesus foi 100% humano. Só que Cristo está dentro de você, através de quem? É o Espírito Santo que habita dentro de você. Porque o Espírito Santo é o próprio Deus. Porque Jesus é Deus. E o Espírito Santo não havia sido derramado. Eles não conseguiam ver como Jesus via. Jesus falava, mas eles não entendiam. É tanto que Jesus, quando morreu, eles abandonaram a sua fé. Aí quando Jesus voltou, aí se apresentou, olha, eu ressuscitei, eu falei com vocês. Aí Jesus soprou o Espírito Santo sobre eles, falou, ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido do poder. Está falando que poder é esse? Do batismo com o Espírito Santo, que é o Espírito Santo dentro de... E ele falou, eu tenho que ir, porque se eu não for, o Espírito Consolador não vai vir, não vai entrar dentro. Eu sei que é loucura estar te falando isso, mas a palavra diz, ele está dentro. Irmão, quando você entende isso, e conhecereis a verdade vos libertará, significa que você pode amar aquele que te odeia, você pode amar aquele que você pode perdoar, você pode ser santo, ou melhor, você já é santo, porque Deus já está dentro do seu coração, a boa obra que Ele começou, Ele vai terminar, já está tudo pronto, já está tudo feito, não é para amanhã, é agora. Você está dizendo aqui, irmão, olha só, mas o que se ajuda com o Senhor é o mesmo Espírito. Quando você aceitou Jesus, você se tornou um com Ele. Aí vem Satanás e fala assim, mas você é pecador. Não aceite essa palavra, porque Jesus perdoa os teus pecados. Ah, você é fraquinho. Livro de 1 João, capítulo 2, diz assim, mas e vos escrevi, João, porque sois fortes, não aceite que você é fraco. Meu Deus, isso muda tudo, irmãos. Porque é a revelação, é a palavra de Deus que começa a mudar a sua maneira de pensar. É o Espírito Santo dentro de você que abre o teu entendimento e te faz viver diferente. Não é por força nem por violência, é pelo meu Espírito. Normalmente no livro de Isaías fala que o reino de Deus é invisível, irmãos. Você vai estar ali trabalhando, você vai estar ali fazendo as coisas, você vai ser você é um com Deus. Por quê? Porque Jesus pagou o preço por você, você pertence a Ele, vai para o céu, você tem toda autoridade para expulsar demônio e curar enfermos, você tem toda. O dia que você crê, isso vai acontecer na tua vida, irmãos. Você vai começar a ver as coisas como Deus vê. Por quê? Porque a palavra de Deus entra no teu coração, amém? E a palavra que Ele fala
é Espírito, e é o próprio Espírito que vivifica essa palavra e manifesta essa palavra. Só que essa palavra já está dentro do seu coração, que é o próprio Espírito Santo de Deus. Andar em Espírito e não cumprireis a cobiça da carne. Vamos ficar de pé. Estou olhando ali para o relógio. Misericórdia e bondade nos seguirão todos os dias da nossa vida. Muito obrigado, Senhor, pelas tuas promessas e as tuas verdades práticas, Senhor, a cada dia em nossas vidas. Coloca a mão sobre o seu coração, que o amor de Deus, que a graça de Jesus e que a divina comunhão do Espírito Santo esteja comigo, com o meu pastor e com todo o povo de Deus hoje e sempre. Sejam abençoados em nome de Jesus. Sei que é o Espírito de Deus. Podemos todos perceber a presença de Jesus, o Salvador. Doce presença, presença santa, enchendo-nos do teu poder, te adoraremos por tua presença aqui, que se renovará em nossos corações. Louvado seja o Senhor. Valeu, Diácono Beto. Salvo ao invés de estar sempre oprimido e sem vigor, sinta a presença do Senhor e o Espírito te encherá de amor.